Graça e paz, querido. Nós estamos de volta aí em mais uma aula do segundo módulo de teologia do curso livre da Rede de Ensino Instituto Jáfia. Essa matéria tremenda que eu tenho certeza que você já teve tremendas revelações nessa matéria, que o Senhor já falou contigo através dessas aulas. E nós estamos concluindo a nossa última aula de Pedras Fundamentais 1, falando sobre fé em Deus. Fé em Deus, a nossa terceira pedra. Primeira, senhorio de Jesus. Segunda, arrependimento de obras mortas. Começamos na aula passada falando sobre fé em Deus, a fé genuína. Muitas pessoas colocam fé em coisas, muitas pessoas colocam a fé na resposta. Muitas pessoas só creem se acontecer. Essa é a fé de Tomé, né? Se eu não tocá-lo, se eu não ver o seu lado, se eu não estiver com ele, eu não posso crer. Jesus mesmo é aquele que nos disse acerca da importância da nossa fé. E Jesus também foi ao encontro de algumas pessoas para corrigir a fé deles, aonde estava a fé. E uma tremenda lição sobre isso é o paralítico do tanque de Betesda. Então vai comigo para João capítulo 5, acompanha comigo a leitura do versículo 1 até o versículo 18, de 1 a 18. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos esse homem é colocado próximo a esse tanque de Betesda. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Uma passagem tremenda, um texto conhecido, onde nós observamos que Jesus vai ao tanque de Betesda e confronta ali um homem com 38 anos, sendo colocado à beira desse tanque, esperando o movimento das águas. Eu não posso dizer que esse homem não tivesse fé. Eu não posso dizer que esse homem não acreditasse. Ninguém fica numa crença 38 anos se não crê. Ninguém fica num lugar que não acontece nada se ele não acreditar que um dia vai acontecer. Então eu observo aqui, através dessa passagem, que Jesus viu que aquele homem tinha fé. Ele estava ali há 38 anos paralítico e, através do decorrer do texto, nós vemos que era por causa de um pecado, por causa de alguma situação. Tanto é que Jesus conclui a fala com ele dizendo: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
Então ele estava nesse pecado, ele estava nessa situação por causa de um pecado. Mas 38 anos paralisado. O que eu quero dizer com isso? Fé esse homem tinha. Só que ele tinha fé nas coisas erradas. Ele tinha fé no movimento das águas. Ele tinha fé no anjo que descia e agitava as águas. Ele tinha fé que se ele fosse o primeiro, ele seria curado. Por Jesus ver a sinceridade da fé dele, Jesus vai até esse paralítico para consertar o foco da fé, para alinhar o foco da fé à pessoa de Jesus Cristo. Jesus olha para ele e fala: queres ficar são? E ele começa a justificar a resposta, dizendo: sabe o que é? Sempre que o anjo vem, agita a água, vem outro e pula. Não foi isso que Jesus perguntou. O que Jesus estava perguntando é: você quer? Então levanta a tua cama e anda. Então muitas pessoas, aliás, todo ser humano nasce com duas características. Todo ser humano é um ser crédulo e é um ser adorador. Todo ser humano crê em alguma coisa, nem que for para crer na posição do não Deus. Até o ateu tem fé, mas ele tem fé na posição do não Deus. Então, na verdade, todo ser humano, Deus já criou no seu DNA, na sua formação, Deus já criou com a condição de crer e adorar. Só que se ele não crer no Deus verdadeiro, ele vai eleger alguma coisa para crer. Nem que for crer em si mesmo, na sua própria força, na força do seu próprio braço, ou crer na posição do não Deus, mas ele vai crer em alguma coisa. E a segunda coisa é que todo ser humano é adorador. Se ele não adorar ao Deus verdadeiro, ele vai adorar alguma coisa para adorar. Ele vai eleger alguma coisa para adorar. Então a fé verdadeira é a fé em Deus. Isso que é o fundamento. Não a fé nas coisas, não a fé num objeto criado, não a fé numa natureza, não a fé no sol, não a fé na lua, a fé nas águas, a fé no vento, ou a fé em criaturas feitas por Deus. Sabemos que na Índia existem mais de 3 milhões de deuses. Uns acreditam e colocam sua fé em animais, no rato, no boi, no bode, na vaca e tantos outros. Outros acreditam em objetos, como cristais, pirâmides e tantas outras coisas, mas a fé genuína ela tem que estar firmada no Deus Todo-Poderoso. E Jesus vai até Betesda para alinhar o foco da fé desse homem que estava ali há 38 anos, mas não pudera ser curado. E quando ele alinha a fé, destrava a cura e o milagre acontece. Então a fé tem que ser na direção certa, na pessoa certa. A fé tem que ser não em fórmulas, não em formas, nem em princípios e confissões, mas tem que ser na pessoa de Deus, na pessoa do Deus Todo-Poderoso. Uma outra ilustração, outro exemplo de fé muito conhecido é a mulher do fluxo de sangue. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43, nos diz assim: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade.
E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Muito interessante, um texto, uma narrativa, o único milagre dos 4 evangelhos que acontece no meio de outro milagre, a mulher do fluxo de sangue. Então Jesus estava indo à casa do principal da sinagoga, ele é interrompido para fazer um outro milagre exatamente no meio. Uma mulher com uma hemorragia. Nada na Bíblia está por acaso. Tudo que está no texto bíblico, na verdade, tem um propósito e tem um ensinamento. O texto nos diz que Jairo era o principal da sinagoga. É como se Jairo fosse o sacerdote da sinagoga, como se Jairo fosse o pastor daquela região, como se Jairo fosse o líder religioso naquela região. Agora, como principal da sinagoga, ele ficava à porta vendo quem estava apto ou não para entrar e prestar o culto a Deus. Foi Jairo que por anos e anos e anos barrou essa mulher e disse: Você não, você está imunda. Volta, você não. Olha, você não pode cultuar, você ainda está com hemorragia. Você não pode cultuar, você está imunda. Naquele contexto, na cultura da época, a mulher com fluxo de sangue, a mulher com hemorragia, ela era imunda no período da menstruação, e não só ela, mas aonde ela sentasse, aonde ela tocasse. Então essa mulher estava sofrendo há 12 anos, não só da enfermidade, ela estava padecendo há 12 anos sem relacionamento, ela não podia ter amigas, ela não podia ter visitas, ela não podia ter os familiares dentro da sua casa, e tudo que ela tocasse em casa estava se tornando imundo nesses 12 anos. E nesses 12 anos, Jairo está proibindo essa mulher de cultuar. E Deus é tão tremendo que nos registrou que a filha dele também tinha 12 anos. Isso fica marcado, porque naquele momento em que ela evidencia e diz: Fui eu, Senhor, que te toquei, passa pela cabeça de Jairo: desde que minha filha nasceu, eu proíbo essa mulher de cultuar. Desde que minha filha nasceu, eu impeço essa mulher de cultuar. Minha filha está morrendo hoje, e nesses 12 anos eu proibi o culto dessa mulher. Tudo na Bíblia tem um propósito. Jesus está ali, Jesus conclama: quem foi que me tocou? Os próprios discípulos dizem: Mestre, o Senhor está rodeado de uma multidão, o Senhor está... gente empurra, gente puxa, gente toca. Não, não, alguém me tocou de maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aqui nós vemos a fé dessa mulher. Essa mulher, na verdade, de alguma forma, ela tinha ouvido falar de Jesus. Nem Mateus, Marcos, Lucas e nem João relata de quem ela ouviu falar de Jesus. Mas quando ela ouviu, está chegando na nossa cidade um homem que opera milagres, ela decidiu, ela determinou, ela confessou. Ali naquele momento ela ativou a sua fé. Quando ela ouviu que Jesus viria para a sua cidade, automaticamente ela disse: aquele que cura. E ali ela decidiu o seu milagre, e ali ela confessou o seu milagre, ela declarou: se eu tão somente tocar na orla das vestes deste homem, eu ficarei curada. Mas ela não ficou só no pensamento, ela agiu, ela teve atitude. Então, em primeiro lugar, ela decidiu, ela confessou
ela agiu. Agora, a mulher com fluxo de sangue era considerada imunda. Jesus estava rodeado de uma multidão. Ela tem que ir rastejando entre a multidão. Ela tem que vencer os sintomas. Ela tem que vencer a fraqueza. Sabe que a mulher com hemorragia há 12 anos, essa mulher está com uma hemorragia profunda, então ela está com uma anemia profunda. E uma anemia profunda sem transfusão de sangue, ela tinha dormência nas mãos, ela tinha dormência nos pés, ela tinha fraqueza, ela tinha cansaço, a pele enrugada e envelhecida devido a essa deficiência sanguínea. E agora então ela vence os limites, ela supera a multidão, ela passa entre a multidão. Talvez alguém tenha chutado ela e diga: sai daqui, sua imunda. Mas ela venceu todos os obstáculos e tocou na orla de suas vestes. Quando o texto nos diz que ela tocou na orla de suas vestes, um dos evangelistas registra isso, isso nos mostra que ela sabia os conceitos religiosos e sabia que a unção que desce pela cabeça vai para a barba e da barba vai até a orla. Qualquer mulher que pendura uma roupa no varal para secar sabe que a orla é a última coisa que se seca. A orla, na verdade, é o alinhavo da costura que encerra uma vestimenta. É como se fosse a barra de uma vestimenta. Ela tocou exatamente no local aonde continha a unção, no local aonde continha a bênção de Deus. Então ela tocou e ela agradeceu. Quando Jesus evidencia essa mulher, Jesus não estava de maneira nenhuma querendo envergonhá-la. Jamais Jesus quer envergonhar qualquer pessoa. Quando Jesus força perguntando quem foi que me tocou, é porque ele queria fazer uma cura maior ainda, um milagre maior ainda. Ou seja, 12 anos sem amigas, sem visitas, sem familiares, 12 anos rejeitada, excluída da sociedade, Jesus queria trazer uma cura emocional e Jesus estava querendo dizer a toda a multidão que estava ali: escuta, podem ir na casa dessa mulher, podem visitar essa mulher, ela não está mais imunda, ela está curada. Jesus não a evidenciou para envergonhá-la, mas nesse momento nós observamos que alguém chega da casa de Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, não dá mais tempo, tua filha morreu. A fé da mulher do fluxo de sangue era: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes. A fé de Jairo é: se o Senhor for na minha casa. Nós temos que respeitar a fé de cada pessoa. Não adianta eu dizer para Jairo: Jesus foi parado por um centurião no caminho e o centurião pediu apenas uma palavra. Peça uma palavra aqui, tua filha ficará curada lá. Não fica, porque a fé de Jairo era: se ele for à minha casa. Assim também como não adiantava essa mulher com fluxo de sangue pedir a alguém, a uma vizinha: escuta, Jesus vai passar na cidade, peça lá para ele liberar uma palavra para a minha vida. Não, a fé dessa mulher era: se eu conseguir chegar até ele e tocar na orla de suas vestes. Temos que respeitar a fé de cada um. Mas a fé não importa a fórmula, mas ela tem que estar sempre em Deus. Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, não temas. Você acabou de receber uma notícia de morte, da tua filha morreu, mas não temas, crê somente. E Jesus vai até a casa de Jairo. Chegando na casa, estavam todos chorando, e ele tira todos da casa e fala: não chorem. Ela não está morta, mas ela apenas dorme. E na mesma hora, aqueles que estavam chorando riem. Riem-se dele, dizendo: não, nós sabemos que ela está morta, a gente estava lá, a gente viu, a gente acompanhou o último suspiro dessa menina. Jesus esvazia aquele ambiente, deixando somente o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. E ele entra e ali o milagre acontece. E interessante que ele conclui o texto dizendo: vai e não diga a ninguém. Por que Jesus não queria que dissesse alguém que a menina ressuscitou? Primeiro, cidade pequena, óbvio que todo mundo já estava sabendo. Cidade pequena
Ele é o principal da sinagoga, todo mundo sabia. A filha do principal da sinagoga morreu, a filha de Jairo está morta. A notícia propagou rapidamente. Mas Jesus não queria que fizesse propaganda do milagre. Aqui a gente vê um princípio muito interessante. Muitos milagres dos 4 evangelhos, Jesus termina o milagre dizendo: vai e não conte a ninguém, não relate a ninguém o que aconteceu. Porque Jesus nunca quis que as pessoas chegassem até Deus pelo que Ele pode fazer. Mas Ele sempre quis que as pessoas chegassem até o Senhor pelo que Ele é, a despeito do que Ele faz. Porque a fé não pode estar no milagre. A fé não pode estar no feito, a fé não pode estar na obra, a fé tem que estar em Deus. A fé verdadeira, a fé genuína em Deus, é se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A fé verdadeira, a fé genuína em Deus, ela é, na verdade, a despeito da resposta. Mesmo que a resposta de Deus seja não, eu tenho que continuar crendo. Isso é a fé verdadeira. Isso é o fundamento, ou seja, o padrão, a fé em Deus a despeito da resposta. Muitas pessoas estão confundindo isso e colocando a fé em coisas, colocando a fé em pessoas, colocando a fé em respostas. Marcos capítulo 16, Jesus está para ser assunto aos céus, e ele dá a grande comissão a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, Paulo define a fé, a maneira de nós desenvolvermos a fé, vinculando ao ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir o noticiário não vai gerar fé, muito pelo contrário. Vai gerar medo, pânico, desespero, ansiedade. Ouvir o noticiário não tem como gerar fé, mas ouvir a palavra de Deus. O que você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos à palavra do médico, à palavra do advogado? Respeitamos as autoridades, mas a nossa fé tem que estar firmada no Deus Todo-Poderoso. A nossa fé tem que estar firmada naquele que tem poder de fazer todas as coisas. A única maneira em que a fé vem é dando ouvidos à palavra de Deus. Uma oração que Deus jamais vai responder é: Senhor, aumenta minha fé. Não tem como o Senhor aumentar a sua fé se você não der ouvidos à palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então a única maneira é você dando ouvidos à palavra de Deus. Fé é a capacidade de você crer em Deus, crer no Senhor, a despeito da resposta. Então, fé e adoração todo ser humano tem, mas ele tem que colocar na direção certa, em Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Paulo está dizendo agora acerca de Abraão. Abraão não enfraqueceu olhando para as circunstâncias. Espera aí, ele está com 100 anos. Sara está com 90 anos, o ventre já amortecido, já não tem mais o fluxo, a regra da mulher. E agora ele fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo. Ou seja, 2 aspectos aqui que nós observamos. Louvar a Deus fortifica, fortalece. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores e aonde Deus está, algo novo começa a acontecer. E louvar é o quê? É você celebrar a Deus pelos seus feitos. Toda vez que você celebra a Deus pelos seus feitos, você lembra o que Deus já fez. Então você traz à memória aquilo que te dá esperança.
E por outro lado, os dois aspectos a nossa fé, ela está no que Deus fala. A nossa fé, ela está firmada naquilo que Deus nos fala, na palavra de Deus. E, em segundo lugar, a nossa fé está no que Deus faz. Não só no que Ele fala, mas no que Ele faz. Voltando para Romanos 10, versículo 8, nos diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma coisa que você precisa entender é que fé e confissão trabalham juntas. Fé e confissão. Ou seja, se você crê no coração, confessa com a boca. Não só para a salvação, mas para tudo aquilo que você deseja. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé eficaz é a fé que declara aquilo que você crê no coração. Não adianta a pessoa viver murmurando, reclamando, praguejando ou declarando a incredulidade e de repente alguém chama a atenção dela e ela fala, não, Deus sabe que no meu coração eu estou crendo. A boca fala do que o coração está cheio. Então, na verdade, se a tua declaração é de incredulidade, não adianta você se enganar achando que tem fé, porque não tem. 2 Coríntios 4,13 nos diz, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Paulo está falando aqui acerca da importância da confissão. Se você crê, fala. Se você crê, declara. Confissão no original em grego significa homologeu, que é a junção de duas palavras, homo e logos. Homo e logos. Homo é uma mistura junta, ou seja, são coisas juntas, homo. E logos, palavra. Então, na verdade, confissão, homologeu, é falar junto com a palavra, falar em concordância, falar de acordo. Quando estamos num culto, ministrando no coletivo, é tremendo nós observarmos que dentro do mesmo auditório existem algumas pessoas que recebem e outras que não. Existem algumas pessoas que saem abençoadas e outras não. Num mesmo auditório, com o mesmo ministro, o mesmo preletor, a mesma palavra e no mesmo momento sendo ministrado, e muitas vezes questionamos por que funcionou para um e para o outro não. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha que segredo espiritual tremendo. Também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ouvir a palavra e não crer, ouvir a palavra e não ativar a sua fé, não vai acontecer nada. A confissão verdadeira é falar do que há em nós. E a crença é você depositar a sua fé. A confissão verdadeira é crer com o coração e declarar com a boca. Isso é confissão. Agora, essa confissão não é uma confissão positiva, você tentando acreditar que aquilo que você está falando é verdade. Essa confissão positiva é falsa. Confessar tentando se convencer, não. Porque eu creio, eu falo. Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Eu
crer na verdade, então eu falo, porque a verdade que eu creio é a verdade que vai acontecer. Então, eu preciso entender o homologeu, misturar a palavra com fé e a fé com a palavra e declarar, confessar a palavra que eu creio. A palavra, uma vez registrada, uma vez colocada como grafia, ela não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17, Tiago 1, 17 nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Uma vez que Deus falou, vai acontecer. Uma vez que Deus estabeleceu a sua palavra, não tem como mudar. Por isso que o salmista registra no Salmo 119, versículo 89, ele nos diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. A palavra de Deus está firmada nos céus, é imutável e ela permanece para sempre. A palavra de Deus não muda. É a palavra da fé que nós declaramos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 3 a 12, nós vemos aqui o paralítico de Cafarnaum. Marcos, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Em primeiro lugar, interessante nós observarmos que o verso 5, o texto diz: e Jesus, vendo-lhes a fé. Como que se vê o abstrato? Como que se consegue ver se alguém tem fé ou não? Só se pode ver se alguém tem fé ou não pelas ações que a pessoa tem. Uma pessoa que está paralítica, mas é conduzida por 4 pessoas, chega no ambiente que Jesus está, a casa está lotada, não dá para passar pelas janelas, não dá para passar pelas portas, tanta gente dentro que não é possível passar esse paralítico. Eles não olham aquilo como obstáculos. Eles sobem o paralítico para cima do telhado, eles destampam a telha e eles descem o paralítico pelo telhado. A atitude que eles tiveram, a ação que eles tiveram, demonstra a Jesus: esses têm fé. Para destelhar o ambiente e descer esse homem, é porque eles creem que esse homem pode ser curado. Agora, Jesus, ao olhar essa atitude de fé, ele vai tratar daquilo que era impossível aos homens: perdoar pecados. Perdoados estão os teus pecados. Só que, de repente, começa um buchicho, uma conversa, começa todo mundo a reclamar, a murmurar e a dizer acerca dessa fala de Jesus. E Jesus conclui dizendo: qual é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Muitos iriam achar que era mais fácil dizer: levanta, toma o teu leito. Imagina como vai dizer isso a um paralítico. Mas o mais difícil
era realmente perdoar pecados. E Jesus tinha poder para perdoar pecados. Mas para que vocês saibam na terra que ele tem poder de perdoar pecados, então além de tratar coisa que é impossível aos homens, perdoar pecado diante de Deus, ele agora vira para o paralítico e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E no mesmo instante, esse homem pegou sua cama e andou. Para Jesus, salvação e cura tinham uma ligação inseparável. Para Jesus, salvação e cura está no mesmo pacote. Tanto é que a palavra salvação em grego é sozo, salvação total e completa em todas as áreas da sua vida. E agora nós precisamos entender que toda palavra é como uma semente. E essa semente, ela cai num solo. E Jesus define 4 tipos de solo. Agora nós temos que entender que dentro do nosso coração existem os 4 tipos de solo. Por anos e anos e anos, a igreja ensinou que cada pessoa era um solo diferente. Algumas pessoas eram solo rochoso, outras eram solo pedregoso. Não. Dentro do mesmo coração tem os 4 tipos de terra. Que local que você está colocando a palavra que você recebe. Então veja comigo Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Jesus começa falando sobre a parábola do semeador, mas vamos direto ao versículo 14, que ele diz: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das tristezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Jesus destaca aqui 4 tipos de solo que você pode acompanhar aí nas imagens. Um deles, à beira do caminho, pisado por todos os homens. À beira do caminho, na verdade, é aquele que já foi pisoteado naquele tema por muitos falsos pastores, falsos profetas, por muitos falsos. Então ele não compreende, ele não recebe, ele deixa essa semente cair, vai se tornar alimento da ave de rapina. Mas um outro tipo de solo é a que cai entre as pedras, os pedregais rochosos. Não há terra suficiente para criar raiz. Mas ela nasce rápido porque é um ambiente úmido, mas ela não tem profundidade. E aí então a semente não consegue superar e sobreviver. É outro tipo de solo que cai entre os espinhos. Os espinhos, os prazeres e os desejos desse mundo crescem e sufocam, e ela, na verdade, também não consegue brotar. Por fim, a que cai em solo fértil. Com a semente nunca há problema, porque se ela cai à beira do caminho, ela se torna alimento. Se ela cai entre pedras ou espinhos, ela brota, mas ela não consegue sobreviver, porque o solo não tem consistência, não tem como agregar essa raiz dessa semente. Mas a que cai num solo fértil. O solo é o nosso coração, aonde você tem deixado a palavra de Deus, que é a semente, cair no teu coração. Entendemos que a palavra de Deus, a semente, é boa. Junto ao caminho, são aqueles que não recebem. Lugares pedregosos não criam raiz. Entre os espinhos, os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas a sufocam. Mas temos que trabalhar o nosso coração para que ele todo seja um solo fértil para a verdade da palavra de Deus, porque a fé verdadeira, a fé genuína, é a fé que vem ao ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Somente desta posição
é que vai haver transformação. Mateus capítulo 25, vamos voltar para Mateus e vamos ver aqui de novo, mais uma vez, Jesus falando acerca dos bodes e das ovelhas. 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus, ele faz um comparativo daquele que coloca a palavra em prática. Direi a estes: vinde, possuí por herança, são abençoados de meu Pai, porque fizeram essas coisas como obras de fé e não como obrigação religiosa, porque acreditavam no Deus Todo-Poderoso. E os que deixaram de fazer não foram a imagem e semelhança de Jesus. Romanos capítulo 14, 23 nos diz: Mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Então, tudo que você faz na dúvida é pecado. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, ele já nos revelava uma grande verdade, a qual o próprio Paulo vai também confirmar isso, retribuir isso. Mas Abacuque capítulo 2, versículo 4, o profeta vai nos dizer: Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Viver aqui inclui todos os aspectos e condições da vida espiritual, mental e física, da vida como um todo, da vida completa. Para terminarmos, quero destacar aqui dois perigos. Um grande perigo é o culto a si mesmo. Culto a si mesmo. Paulo alerta os irmãos de Colosso, em Colossenses 2,16, Paulo vai nos dizer: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo?
tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne. Paulo nos alerta para tomarmos cuidado com o culto a si mesmo. Ou seja, a tua fé tem que estar firmada em Deus e não em si mesmo, e muito menos em doutrinas humanas. Verso 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo. Aparência de sabedoria como culto de si mesmo. E uma falsa humildade e um rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, nos diz em outra tradução. Coisas feitas no culto sem ter a direção do Espírito. E a segundo grande perigo são mandamento e doutrinas de homens, que Paulo cita aqui também, mas eu quero ir para Tito. Tito, capítulo 1, versículo 14, nos diz: não dando ouvidos a fábulas judaicas e nem aos mandamentos dos homens que se desviam da verdade. Não dando ouvidos a fábulas judaicas. Paulo, que escreveu para Tito, ele está falando de mandamentos de homem que não envolvem a fé em Deus. Esses mandamentos que fazem a pessoa se desviar da verdade. E ainda nós podemos falar sobre Isaías 29, versos 13 a 16. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. O profeta Isaías está aqui repreendendo e confrontando aqueles que, na verdade, perdem o temor do Senhor e ficam com doutrinas humanas. Não produz o temor verdadeiro do Senhor e agora estabelecem mandamentos humanos. E quantas não são as pessoas que estão mais temendo ao homem do que temendo a Deus? Quantos não são os falsos profetas, os falsos apóstolos e os falsos pastores da nossa geração que estão intimidando o rebanho, colocando mandamentos humanos? Olha, não saia daqui, porque senão você vai morrer, porque senão a sepultura está aberta e você é intimidado. Desaparta-te, diz o Senhor. A importância de você estar com a sua fé genuína e a sua fé verdadeira. Falando em fé genuína e fé verdadeira, nós temos o Salmo 46, que é intitulado como a fé perfeita em Deus. E o salmista declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus,
serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é difícil aquietar quando precisamos aquietar. Interessante que o salmista, ele diz, não temeremos ainda que a terra se... Meu amigo, para a terra se mudar é um terremoto num grau não dimensionado. Para a terra mudar de local é, na verdade, um abalo em todas as coisas, nos montes, nos mares. Quando ele coloca, na verdade, ainda que as águas rujam e perturbem, seria isso um tsunami? Mesmo que isso tudo aconteça, você tem que continuar crendo em Deus. Mesmo que isso tudo aconteça, a fé verdadeira e genuína, ela tem que estar firmada no Senhor. Estamos vivendo uma geração em que as pessoas só creem se acontecer. Isso não é fé. Essa não é a fé do fundamento. Para a gente encerrar a nossa matéria, vamos para a Galeria da Fé de Hebreus, capítulo 11, aonde, na verdade, o escritor ele vai encerrar o capítulo a partir do versículo 32, dizendo: E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, olha o que o escritor de Hebreus nos diz no verso 39, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O escritor de Hebreus conclui o capítulo 11 dizendo que, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram. Cuidado com essa ministração pós-moderna de que a fé sempre alcança. Não. A fé verdadeira, a fé genuína, ela tem que estar firmada em Deus a despeito de alcançar ou não. Muitas pessoas questionam quando um ente querido morre acreditando, mas morre. Morre com uma doença terminal, morre com uma enfermidade, mas até o último suspiro ele morre crendo. E depois essas pessoas, esses entes queridos, vão questionar dizendo, olha aí, ele acreditou. A importância é que mesmo na morte ele continuou crendo no Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus que ele depositou a fé é o Deus dele, não só para cura, milagre, coisas passageiras, terrenas e momentâneas, mas é o Deus por toda a eternidade. A fé genuína, a fé verdadeira, é a fé em Deus a despeito do que aconteça. Que você possa estabelecer essa fé firmada em Deus e possa continuar conosco. Nós estamos produzindo aí todas as matérias de teologia. Aqui concluímos o nosso segundo módulo e muito em breve você vai poder também conferir e adquirir o módulo 3, que é a continuação dessa matéria. Módulo 3 é um módulo sensacional, onde nós vamos trabalhar doutrina dos batismos, o ensinamento dos batismos, onde nós vamos ver o batismo de arrependimento, o batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas, o batismo nas nuvens, o batismo no Espírito Santo, o batismo no fogo e o batismo no sofrimento. 7 batismos para que seja estabelecido como fundamento na sua vida. Vamos orar e agradecer ao Senhor
por mais essa matéria e mais esse módulo. Te louvamos, ó Pai, pelas pedras fundamentais, que possamos sempre ter firmado senhorio de Jesus e refletirmos a nossa vida nos arrependendo das obras feitas na força humana, as obras mortas, e que a nossa fé seja sempre firmada em Ti, ó Pai, a despeito do que acontecer, sabendo que o que ela aumenta e o que ela desenvolve é dar ouvidos à Tua palavra, que a cada dia possamos declarar como salmista: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o Teu caminho. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima matéria, no nome de Jesus.